Olá, companheiros e companheiras da Fundação Casa Gilberto Braun, para vocês aí, fazendo aí uma breve explanação aí a respeito da questão da legalidade que os companheiros têm questionado aí. Mas antes eu queria mandar um abraço lá para o Carlos, do interior aí, que foi lá, comentou no nosso blog, né? Muito importante, Carlos, vou te adicionar no WhatsApp sim, né? Queria também mandar um abraço aí para o companheiro Cristiano do site 14 News aí, do Diário de Botucatu. Obrigado aí pelas matérias que ele tem feito a favor do pessoal de Botucatu, tem denunciado aí o que está acontecendo nas unidades. É importante que a categoria entre lá, né, no site do jornal lá, e comente, porque quem lê vai ver que tudo aquilo que está sendo dito ali é verdadeiro, ou questionando, né, para mostrar a opinião da categoria. Então você, trabalhador, quando entrar lá para ler matéria, entra lá e curte, né, faz o seu comentário. Mesma coisa aí, a gente pede pro pessoal que se inscrever no nosso canal aí, no nosso blog aí, porque para nós é muito importante, né? Então, fazer o comentário, deixar se inscrever aí, para nós é muito importante. Queria colocar para os companheiros o seguinte: nós temos visto aí um debate na categoria pontual aí em relação à questão de que não pode ter uma nova greve, uma vez que já foi decidido pelo judiciário e isso seria ilegal. Correto, não pode mesmo, está certo, porque isso caracteriza o Instituto da Litispendência. O que é litispendência? A litispendência é quando você tem um processo, uma demanda judicial que depende de julgamento e você vai entrar novamente na justiça com a mesma demanda. No nosso caso, o dissídio está lá para julgamento e você fazer uma greve com os mesmos pedidos, com as mesmas questões, não pode. Então, em hipótese nenhuma, a categoria pode ir lá e fazer o mesmo pedido, né? Previsão lá do novo CPC da Lei 13.105, de 2015 aí. Então, já tem uma decisão lá. Porém, nada impede da categoria fazer a greve. Nada impede. E eu vou dizer o porquê aqui, rapidamente, para os companheiros aí, os advogados aí. Eu vi que na categoria tem muitos companheiros formados aí, parabéns, isso mesmo, fica mais fácil de vocês entenderem e esclarecer para a categoria o que nós vamos colocar aqui rapidamente para os companheiros. O que acontece, companheirada? Para você forçar o empregador a vir negociar com você, você tem que colocar no mesmo patamar. Nesse momento, a Fundação tem um efeito suspensivo lá no TST, que diz que ela não precisa pagar aquilo que nós conquistamos agora, correto? Correto. Né? Porém, a categoria está insatisfeita, não aguenta mais essa situação e quer dar uma resposta política e jurídica em relação a isso. Tem que preparar os argumentos jurídicos com toda certeza. Isso é importantíssimo. E é isso que nós vamos apontar aqui para os companheiros. O que você tem que observar aí nessa questão? Se você fizer o mesmo pedido, vai dar litispendência, nós vamos tomar uma entubada, correto? Então, para ir para uma greve, você tem que ir com outros pedidos. Por quê? Para que não haja litispendência, o que tem que haver? Né? Não pode, as partes podem ser a mesma, mas os pedidos não podem ser o mesmo. Então tem que criar uma pauta que não seja os mesmos pedidos. E aí tem que ser uma pauta inteligente, onde você coloque situações que a Fundação não vai ter como reverter. Né? E isso, né, se a Fundação, se você coloca uma greve onde a Fundação não consegue reverter, não consegue descontar, não consegue punir, não consegue fazer nada, o que ela vai ser obrigada a fazer? E o judiciário não consiga se colocar contrário, o que ela vai fazer? Ela vai tentar vir negociar, correto? Porque senão é uma greve que esvazia as unidades e aí ela vai ser obrigada a negociar. Para isso você tem que construir essa ferramenta, correto? Só que essa ferramenta já está construída. Ela foi construída em 2004, quando o tribunal nos deu lá a estabilidade por tempo indeterminado pela falta de segurança, e ali dentro daquela sentença, o artigo 229 da Constituição Estadual, que nos garantia o direito de recusa de ingressar para o local de trabalho quando há o risco iminente de vida. Correto? Correto. É uma sentença judicial que transitou em julgado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, portanto é um título executivo que está em pleno vigor. Se a categoria decreta uma greve onde ela coloca como pauta a segurança da categoria e a execução desse título, que é um título executivo, a exigência do cumprimento imediato, uma vez que a categoria corre risco de vida, o que acontece?
fundação tem que cumprir. Correto? Porque é a execução de um título executivo, é um título judicial coletivo, vamos dizer assim, uma determinação, uma ação declaratória ali, uma sentença declaratória. E aí a categoria pode executar. E executar significa não ingressar para o local de trabalho, né, sem que a fundação possa descontar, sem que a fundação possa punir, sem que ela possa fazer nada. Por quê? Porque a garantia de vida, garantias constitucionais da CLT e da Constituição Estadual e decidida nesse dissídio coletivo, que é o título executivo que a categoria tem na mão para ir lá e executar. Né? E aí que está a diferença entre uma greve e outra, porque aí não tem litispendência. Os pedidos são diferentes, correto? Os pedidos são diferentes. Sendo diferentes, não existe a litispendência. E aí a fundação, com os trabalhadores em greve e sem poder fazer nada, o que ela vai ser obrigada a fazer? Não vai ser obrigada a vir negociar? É aí que a categoria vai lá e faz as suas exigências. Né? É aí que você traz o empregador para negociar no mesmo patamar que você. Então eu quero alertar os companheiros aí, até fazer esse pedido para os companheiros que são advogados. Eu vi um companheiro debatendo no WhatsApp onde ele coloca essa questão, fez uma colocação bem técnica, ele tem um conhecimento jurídico, deve ser formado, enfim. Né? Eu quero alertar os companheiros dessa questão. Nós podemos entrar numa greve para construir uma ferramenta para obrigar o patrão a vir negociar. Foi assim que nós obrigamos o Alexandre de Moraes em 2004 a descer depois de 75 dias, depois de 15 e mais 75 dias, descer do pedestal e negociar com a categoria. Né? Porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha ferramenta jurídica para impedir que os trabalhadores executassem aquilo. E é esse alerta que eu quero fazer para a categoria. Agora, é importante o quê? Garantir que a Assembleia da categoria seja transparente, onde a vontade dos trabalhadores seja mantida, e não vai manter se for como o Aldo está conduzindo. Por quê? Das outras vezes ele enfiou segurança, ele falou, aprovou do jeito que quis, ele é presidente, faz a ata e assina e a categoria toma o tombo. Não pode. Em hipótese alguma, a categoria não pode tomar o tombo. Para isso, não adianta entrar lá na Assembleia, quebrar a Assembleia, quebrar o segurança, quebrar o sindicato. Não adianta, porque é isso que ele quer, criar o tumulto para depois ir e aprovar o que ele quiser. Nós temos que exigir a presença do Ministério Público lá dentro. Exigindo a presença do Ministério Público lá dentro, o que vai acontecer? Nós não só vamos dar outro norte, porque aí nós podemos desautorizar a diretoria a falar em nome da categoria, eleger apenas um diretor de confiança da categoria, junto com uma comissão de trabalhadores, que é quem vai conduzir toda a representação da categoria junto aos órgãos judiciários. E aí a coisa muda, porque se deixar eles conduzirem o aspecto jurídico dessa nova greve, né, e o político, porque se não tiver ação política, que é o que movimenta a categoria, que é a voz da categoria, que é o eco da categoria, que é o que abala, para criar opinião pública, né, porque nós somos funcionários públicos de um governo, né, criar opinião pública para forçar o judiciário a se posicionar e intervir com energia, a categoria vai ficar esperando. Outro comentário que eu tenho visto dos companheiros, depois, então vamos esperar aí os 120 dias, etc. Ora, quanto tempo faz o dissídio do ano passado? Quando foi julgado mesmo? Que mês nós estamos? Já não passou os 120 dias? E aí, companheiro? Você vai ficar nesse lenga-lenga? Nós temos que nos movimentar para poder obrigar o judiciário a tomar outras posições em relação a essa questão da categoria. Não vamos embarcar nessa do sindicato, da forma como está sendo colocada. Quero também dizer o seguinte, alguns companheiros fizeram a crítica por conta do sindicato ter ido negociar. Sindicato tem que negociar. Lógico, o sindicato, o papel dele é negociar. Agora não pode o sindicato, que tem que ser colocado, é que não pode o sindicato negociar sozinho, sem a presença dos trabalhadores. Tinha marcado o ato para ontem, se a fundação chamou, levava os trabalhadores para a porta, elegia uma comissão de trabalhadores, subia e negociava, com transparência. É assim que se faz. Nós nunca negociamos em mesa de negociação sem a presença dos trabalhadores, porque aí você traz confiança para a categoria. E a categoria vê que aquilo é transparente e é assim que funciona. Então, não pode criticar o fato do sindicato ter ido para a mesa de negociação hoje. Pode ser alguma, mas a crítica é por que não teve transparência? Por que não levou a categoria? Por que não mostrou a força e a insatisfação da categoria? Porque é a força da categoria que está abalando as estruturas da fundação. E o trabalhador tem que se ligar nisso. Por isso, dia 14, todo mundo na porta do TRT, lá nesse ato que está sendo chamado independente do sindicato. Se ele quiser participar bem, se não quiser, nós vamos lá, cobrado dos desembargadores,
algumas questões, principalmente na questão da segurança, cobrar na questão de uma intervenção junto ao TST em função do efeito suspensivo e também que o Ministério Público venha acompanhar a Assembleia da categoria, porque ali nós temos a chance de resolver o problema eleitoral do sindicato que estão querendo fraudar, né? Temos a chance de realmente colocar um eixo ali que seja o eixo da categoria e as pessoas que vão falar em nome da categoria. Isso é importante, porque se vocês não fizerem isso, e com a presença do Ministério Público. Se não, os caras enchem de segurança, sai porrada, ele faz do jeito que ele quer. Se não sair, o segurança levanta a mão, vocês perdem. Então, acorda para a vida. Quem não luta, não conquista. Quem só conquista, quem vai atrás dos seus direitos. Está aí as leis, eu citei para os companheiros, né? Nós temos chance 475N lá, que é a execução do título. Nós temos um título executivo na mão, que já está transitado em julgado. Vamos executar coletivamente. Né? Outra coisa, rapidamente, que eu quero lembrar a categoria aqui, foi o companheiro Ronaldo de Santos. Olha como a categoria inteligente e antenada. Né? O que falta para o sindicato é ouvir os trabalhadores. É isso que falta para o sindicato. Ouvir a base, que essa base é inteligente. Né? Ele falou, Gilberto, olha lá na última página lá da decisão do TST, questão lá da multa sindical. Realmente ele está correto. Olha como é que o companheiro enxerga longe. Né? Por que a Fundação está desesperada em negociar com a categoria? Porque ela quer eliminar aquela cláusula da multa sindical por prática antissindical. Ah, mas a multa é tão baixa. Não é o valor da multa, companheiro, é o valor político daquilo ali. Porque quando você for demitido e juntar no seu processo aquilo ali, mostrando que a Fundação tem aquela prática, é ponto para quem? Para a Fundação ou para o trabalhador? Numa demissão coletiva aí, quando a gente for para porrada, é ponto para quem? Para a Fundação ou para o trabalhador? Aquela norma beneficia quem? A nós. Então, politicamente, aquilo para a Fundação, aquilo vai perdurar para o resto da vida, igualmente a questão do dissídio de 2004. Né? Então, ela está desesperada para fazer um acordo aí. E está desesperada pela mobilização, porque ela está vendo que a categoria vai para o arrebento e que esse norte que nós estamos falando aí, de executar esse título que nós já temos ganho, que nós ganhamos em 2004, que teve o reflexo na nossa reintegração, principalmente dos menos de 3 anos, que chamavam nós de mentiroso. Ah, tá mentindo. E foi em cima dela que nós conseguimos reintegrar os companheiros com menos de 3 anos. Foi em cima dela que nós abrimos a porta para estabilidade de servidor público que hoje você tem, companheiro. Por isso tem que lutar por uma empresa pública. Por isso que nós temos que lutar que os cargos de confiança sejam concursados de carreira. Você está entendendo? Por isso que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Recuar jamais. Forte abraço para você, Gilberto Brown. E vai lá, se inscreve no nosso blog, aí, no nosso canal, no YouTube. Forte abraço a todos aí.